O código da lealdade e a arte de não ofuscar o comando. Gancho inicial hipnótico e apresentação. Rua movimentada no centro da cidade. Horário de pico. 3 viaturas com giroflex ligados cortando o trânsito pesado. No local, uma ocorrência de altíssima complexidade. Um indivíduo em surto, armado, trancado dentro de um estabelecimento comercial com reféns indiretos. A imprensa já começou a posicionar as câmeras na linha do cerco. A população acumula nas calçadas com os celulares levantados. A atmosfera no perímetro é de pura pólvora seca. Qualquer faísca errada acende um incêndio de proporções catastróficas. Você está no local desde os primeiros minutos. Mapeou o terreno, identificou as vias de acesso, conversou com as testemunhas e tem a leitura exata do comportamento do indivíduo. A sua mente está fervendo a 1000 por hora. Você sente que domina cada detalhe tático daquela cena. De repente, a sirene da viatura do comando abre caminho. O oficial superior desembarca para assumir a coordenação das operações. Ele vem sob a pressão da mídia, sob a pressão do comando geral e com o peso da responsabilidade legal nas costas. O oficial se aproxima do cordão de isolamento, observa a cena por 10 segundos e começa a emitir as primeiras ordens de posicionamento para a equipe. Só que, na pressa, ele comete um pequeno equívoco geográfico. Manda isolar uma rua secundária mantendo aberta justamente a rota de fuga mais provável do suspeito. É exatamente aí que o seu ego toma o controle do seu cérebro. Tomado pela ansiedade de demonstrar capacidade, de provar para a tropa e para as câmeras que você enxerga o jogo melhor do que todo mundo, você dá um passo à frente. Na frente dos subordinados, na frente da imprensa e na frente de toda a equipe, você corta a fala do seu superior e diz em alto e bom som: "Comandante, o senhor está enganado." Se fizer assim, o elemento vai fugir pela travessa lateral. O correto é fechar o perímetro pelo outro lado, exatamente como eu ordenei antes de o senhor chegar. A ocorrência termina. A equipe faz o cerco pela travessa, o suspeito é rendido sem disparar um único tiro e a missão é cumprida com sucesso técnico impecável. Você volta para a companhia com o peito estufado, achando que na manhã seguinte receberá um elogio formal pelo seu raciocínio rápido e pela sua visão tática. Mas o tempo passa, e a recompensa nunca chega. Nos meses seguintes, você percebe uma mudança invisível, porém implacável. As suas solicitações de folga são sumariamente indeferidas. As suas ideias nas reuniões de planejamento são descartadas antes mesmo de você terminar a frase. As escalas mais desgastantes começam a cair sistematicamente no seu nome. E quando surge aquela vaga tão esperada para o curso de especialização ou para transferência de setor, o seu nome é preterido por um homem que tem metade da sua experiência da rua. Você não entende o motivo. Começa a dizer pelos corredores que o sistema é injusto, que o comando é perseguidor e que a farda não valoriza quem realmente sabe trabalhar. Mas a verdade nua e crua é apenas uma: você acertou a técnica da rua, mas cometeu um erro mortal na diplomacia da farda. Você cometeu a tolice de expor e ofuscar a autoridade do seu comandante. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Sargento Alex. E se você quer sobreviver, crescer e dominar o seu espaço no ambiente operacional ou na sua carreira profissional, você precisa entender como funciona o jogo invisível do poder. Nos próximos minutos, nós vamos desmontar a psicologia do ego, a diplomacia da hierarquia e o código da lealdade estratégica dentro do nosso teatro de operações. O diagnóstico psicológico do comando. Puxe uma cadeira, ajuste a postura e preste atenção no que nós vamos analisar agora. O que eu vou te ensinar aqui não tem nada a ver com subserviência cega, não tem nada a ver com aceitar ordens absurdas e muito menos com puxar o saco de chefia. O bajulador é um homem fraco. O bajulador é detectado à distância e é desprezado tanto pela tropa quanto pelo comando. A bajulação é o recurso do incompetente. O que nós estamos tratando aqui é algo infinitamente mais profundo. É inteligência estratégica de terreno e preservação de autoridade. Para entender esse código, você precisa entrar na cabeça de quem assume uma posição de liderança. Qualquer homem que recebe a missão de comandar, seja um tenente na rua, um capitão na companhia, um comandante de batalhão ou um diretor em uma multinacional, carrega sobre os ombros um fardo pesado. Ele responde juridicamente, administrativamente e moralmente por cada ato que a sua equipe comete. Junto com esse peso monstruoso de responsabilidade, existe uma vulnerabilidade psicológica que todo líder carrega, por mais durão que ele pareça ser. A necessidade de sentir que mantém o controle do perímetro e que a sua autoridade é respeitada pela tropa.
Quando um subordinado entra em uma sala de reunião ou chega em um ponto de ocorrência demonstrando uma ansiedade desmedida de exilar o conhecimento do chefe, o cérebro desse subordinado acredita que está vendendo eficiência. Ele pensa: estou mostrando para o comandante que sou preparado, inteligente e proativo. Mas o cérebro do líder lê aquela atitude de uma forma completamente diferente. O cérebro de quem está no comando traduz a exibições excessiva de talento do subordinado como insegurança, afronta e ameaça direta de insubordinação. E escute bem o que o sargento Alex está te dizendo agora. Quando a liderança se sente ameaçada pelo brilho excessivo de um comandado, o instinto primário do sistema não é recompensar a inteligência daquele homem. O instinto do sistema é se blindar e neutralizar a ameaça. A partir daquele segundo, por mais genial que você seja no papel, o comandante deixará de enxergar você como um aliado tático e passará a te monitorar como um potencial elemento desestabilizador. Você quer ver a diferença entre o homem emocional e o estrategista soberano? O homem emocional precisa que todos saibam que a ideia brilhante saiu da cabeça dele. Ele precisa do aplauso imediato, precisa inflar o próprio ego diante dos pares, mesmo que para isso ele precise trincá-lo na casca do seu superior. O resultado? Ele ganha um elogio de 5 minutos da plateia e ganha uma oposição silenciosa e implacável do comando para o resto da vida. O estrategista soberano enxerga longe. Ele entende que a verdadeira lealdade tática consiste em usar a sua própria inteligência para fortalecer e blindar a figura de quem comanda. Quando você faz com que o seu superior se sinta confortável, seguro e brilhante na posição dele, acontece um fenômeno psicológico poderoso. Esse líder passa a confiar cegamente no seu trabalho. Ele passa a te dar autonomia de ação, passa a ouvir os seus conselhos no particular e faz questão de carregar você junto na esteira do crescimento dele. Você não perdeu o seu valor ao permitir que a ideia parecesse vir do seu comando. Pelo contrário, você exerceu a forma mais alta e sutil de poder, a influência sem alarde. Você conduziu a decisão correta, salvou a operação, manteve a coesão da equipe e construiu uma aliança inquebrável com a liderança. Caso prático 1. Liderança e rua. Vamos fechar a teoria por um momento e ir para a prática do asfalto. Vamos analisar um caso real de patrulhamento e tomada de decisão sob pressão para você entender como a falta dessa diplomacia destrói a moral de uma tropa. Considere o seguinte cenário operacional. Você é o sargento encarregado de uma viatura de patrulha tática com 3 praças experientes sob o seu comando. Chega à companhia um tenente recém-formado, recém-chegado da academia, cheio de teoria na cabeça, mas sem a vivência prática da mancha criminal daquele setor específico. No início do turno, durante a preleção, o tenente reúne a tropa no mapa de operações e começa a detalhar o plano de patrulhamento para a noite. O oficial pega o pincel, desenha o croquis no quadro e diz: Equipe, hoje nós vamos focar a nossa presença ostensiva exatamente no cruzamento da avenida principal com a Rua 3. Vamos posicionar as viaturas estáticas com giroflex ligados das 20 às 22 horas para inibir o roubo de veículos. Você, como graduado antigo daquele setor, conhece a dinâmica do crime naquele bairro como a palma da sua mão. Você sabe que posicionar as viaturas estáticas com giroflex ligado na Rua 3 naquele horário é um erro crasso. A criminalidade migrou para o setor paralelo há 3 semanas. Se a equipe ficar parada ali, não vai prender ninguém, vai gastar combustível e, pior, vai deixar o setor crítico desguarnecido, expondo a população a um risco altíssimo. Aqui, diante de toda a equipe dos outros policiais da companhia, a sua maturidade moral é colocada à prova. Observe a conduta das 2 posturas possíveis. Caminho A. O policial emocional e arrogante. O graduado, querendo mostrar para os seus subordinados que quem manda na rua é a experiência e que o tenente não sabe de nada, solta um sorriso sarcástico no canto da boca, cruza os braços na frente de todo mundo e interrompe o oficial. Com todo respeito, tenente, mas esse seu plano aí não tem pé nem cabeça. O senhor acabou de chegar e não conhece a realidade do bairro. Colocar viatura parada na Rua 3 é passar vergonha. Se o senhor soubesse como o crime funciona aqui, saberia que a área quente é a Rua 8. Do jeito que o senhor desenhou no quadro, os ladrões vão dar risada da nossa cara. Analise o estrago devastador dessa fala. Mesmo que o graduado esteja tecnicamente coberto de razão sobre a mancha criminal, ele cometeu um ato de destruição de autoridade. Ele desnudou o tenente diante da tropa. Ele colocou em xeque a capacidade de comando do oficial na frente dos praças. Qual é a reação psicológica inevitável do tenente nesse momento? Para não passar por fraco ou submisso diante dos comandados, o oficial se tranca na defensiva. Ele endurece a voz, bate na mesa e reafirma a ordem por hierarquia. Sargento,
a ordem está dada e o senhor vai cumprir o patrulhamento exatamente onde eu determinei no quadro. A equipe sai para a rua derrotada. As praças saem debochando do tenente no interior da viatura. O tenente sai anotando o nome do sargento para abrir um procedimento disciplinar por falta de compostura. A operação vira um fracasso retumbante, a segurança pública é prejudicada e o clima de trabalho naquela companhia se transforma em uma guerra fria insuportável. Caminho B. A execução do sargento Alex. O graduado escuta a preleção do tenente em silêncio absoluto. Ele mantém a postura ereta, o olhar firme e profissional, demonstrando respeito integral à figura do comandante diante de toda a tropa. Quando a reunião é encerrada e os policiais começam a se deslocar para pegar os equipamentos nas viaturas, o sargento aproxima-se do tenente de forma discreta e diz no particular, longe do alcance de qualquer ouvido: Tenente, permissão para uma palavra rápida no particular? O plano que o senhor desenhou para a avenida principal é excelente para fechar a artéria comercial. Pensando aqui no desdobramento dessa sua estratégia, eu levantei uma informação com a nossa inteligência na semana passada. A criminalidade tentou migrar para a Rua 8 quando sente o cerco da principal. Se o senhor me permitir ajustar a nossa viatura para patrulhar a Rua 8 em apoio à sua diretriz, a gente amarra o seu plano de cerco e não deixa brecha para os caras encontrarem rota de fuga. Veja a genialidade tática dessa abordagem. O sargento entregou exatamente a mesma correção de itinerário, mas usou o conceito da orientação invertida. Ele não disse que o tenente estava errado, ele disse que a sugestão era um desdobramento do brilhante plano do tenente. Ele preservou a autoridade do oficial, elevou a moral do comando e resolveu o problema da rua. O tenente, sentindo-se respaldado e respeitado, responde na hora: excelente leitura, sargento. Pode executar o patrulhamento na Rua 8 sob essa sua perspectiva. A equipe vai para a rua motivada, a operação prende os criminosos, o tenente recebe o elogio da batelada e passa a ter aquele sargento como seu conselheiro mais indispensável. Isso é maestria tática. Isso é liderança soberana. Caso prático 2. Carreira e a armadilha do conhecimento. Agora nós vamos entrar em um terreno onde muitos homens bons, dedicados e extremamente inteligentes naufragam e destroem as suas próprias carreiras. A jornada de aperfeiçoamento profissional, estudos para exames de promoção ou concursos internos. Imagine que você decide dar um salto na sua vida. Você estabelece uma rotina de ferro, estuda 25 horas por semana após o serviço. Devora manuais de legislação, direito administrativo, procedimentos operacionais padrão, técnicas de decisão tática e livros de liderança. A sua mente começa a se expandir de uma forma brutal. Você começa a enxergar as falhas do sistema, as inconsistências dos relatórios e as desatualizações dos procedimentos da sua unidade. Aí é que habita o perigo. Conforme a bagagem teórica aumenta, um vírus silencioso e altamente venenoso começa a se instalar na sua mente sem você perceber. A vaidade intelectual. O profissional contaminado pela vaidade intelectual começa a se achar superior ao ambiente onde trabalha. Nas conversas de corredor, ele começa a usar termos acadêmicos pedantes para desencorajar os companheiros. Quando seu chefe imediato elabora uma ordem de serviço com um pequeno erro de digitação ou com uma citação jurídica ultrapassada, o profissional vaidoso não perde a oportunidade. Ele faz questão de apontar o erro publicamente, com um tom sutil de deboche, mostrando que está atualizado com a nova jurisprudência, enquanto os antigos ficaram parados no tempo. Deixe-me te dizer o que você está construindo quando age dessa forma. Você está cavando a sua própria sepultura profissional. Os seus pares começam a pegar antipatia da sua presença, porque ninguém suporta o sujeito que se comporta como o dono da verdade. E os seus chefes, que muitas vezes são homens práticos, que não tiveram o tempo de sentar numa cadeira para estudar a legislação recente porque estavam na linha de frente resolvendo problemas operacionais, começam a ler o seu acúmulo de conhecimento não como mérito, mas como uma ferramenta de afronta. Quando você precisar de uma flexibilização de horário para fazer a sua prova de concurso, quando precisar de uma permuta de serviço na data do seu exame ou quando precisar de uma indicação interna do comando, adivinhe o que vai acontecer. O sistema vai travar o seu progresso de forma fria, burocrática e implacável. E você vai ficar dizendo que sofreu inveja. Não foi inveja. Foi o sistema reagindo à sua falta de diplomacia e à sua arrogância velada. Como o profissional que segue a filosofia do sargento Alex se comporta nesse cenário? O estrategista estuda na sombra. Ele devora os livros em silêncio na sua casa, cumpre a sua carga horária de estudos longe dos holofotes e mantém a postura mais humilde, operacional e prestativa dentro do quartel ou da empresa. Ele usa o conhecimento para blindar a sua documentação,
para fazer relatórios perfeitos que não deem margem para anulação e para proteger a sua equipe de erros jurídicos na rua. Se ele percebe que o seu comandante vai assinar um documento administrativo com uma fundamentação falha, ele não expõe o superior. Ele redige discretamente um rascunho com a fundamentação atualizada, entra na sala do chefe no particular e diz: Comandante, deixei adiantado este rascunho de minuta com as últimas diretrizes do tribunal para facilitar a sua assinatura e evitar que o órgão superior devolva o processo por burocracia. O chefe olha para aquele trabalho impecável, assina o documento, livra-se de um problema administrativo e passa a enxergar aquele subordinado como um escudo de proteção. O estrategista conquista sua promoção, passa no seu concurso, assume a sua nova divisa ou seu novo cargo e sobe os degraus da carreira sem deixar um único inimigo sangrando no caminho. Aprender a dominar o próprio ego diante do comando e saber navegar nas tempestades da carreira profissional é apenas a primeira metade da sua blindagem tática. Mas existe um terreno ainda mais perigoso, onde muitos homens fortes, corajosos na rua e brilhantes na profissão fraquejam e perdem totalmente a sua soberania. Na sequência, nós vamos entrar no refúgio do homem soberano. O que acontece quando você desfarda e cruza a porta da sua casa? Gancho de transição e caso prático 3. Vida pessoal e família. Desligue a sirene da viatura por um momento. Tire a farda, desarme seu espírito da hipervigilância constante e observe a cena em que o homem forte frequentemente se destrói, o retorno para o próprio lar. Você passou o dia inteiro, ou uma escala inteira de 24 horas, operando sob estresse máximo. Enfrentou a tensão da rua, aturou exigências burocráticas da administração, segurou a onda com a linha de comando e teve que engolir o próprio ego diversas vezes para não comprometer a missão. O seu cérebro passou horas inundado de cortisol e adrenalina. Então você cruza a porta de casa. O seu corpo está cansado, mas a sua mente continua acelerada na frequência de combate. E é exatamente aí que ocorre uma contaminação tática silenciosa. Sem perceber, você tenta importar o modelo de comando autocrático do serviço para dentro da sua sala de estar. Você passa a tratar a sua esposa e os seus filhos como se fossem subordinados em início de carreira. Não aceita ser contrariado em uma decisão doméstica simples, reage com aspereza a qualquer questionamento sobre despesas ou rotina familiar e usa sua capacidade argumentativa, lapidada no rigor da profissão, para tratorar e esmagar a opinião das pessoas que amam discussões de mesa. Veja a contradição trágica desse comportamento. Na rua e no trabalho, onde a sua voz deveria ser firme e estratégica, você mede cada palavra para não criar atrito com seus superiores. Mas quando chega no seu refúgio sagrado, onde deveria ser o porto seguro e o pilar de proteção, você descarrega sua frustração e a sua necessidade reprimida de dominância sobre a sua própria família. Imagine este diálogo doméstico. A sua esposa traz uma sugestão de reorganização financeira ou a sua mãe dá uma opinião sobre a criação dos seus filhos. O homem dominado pelo ego reage na hora. Você não sabe do que está falando. Eu passo o dia inteiro resolvendo problemas graves na rua, administro crises complexas e você quer me ensinar como organizar as coisas aqui dentro? Parabéns! Você venceu a discussão doméstica. Deixou o outro lado sem argumentos técnicos e provou que é o mais rápido no raciocínio. Mas pergunto a você, qual foi o custo real dessa vitória miserável? Você implantou ressentimento, mágoa e um sentimento de inferioridade no peito das pessoas que jurou proteger. Você usou a sua força não para erguer o seu lar, mas para amputar a autoconfiança da sua família. A sua esposa para de compartilhar os planos com você, os seus filhos passam a enxergar a sua chegada com apreensão e o ambiente que deveria ser o seu santuário vira um campo minado de silêncio e distanciamento. Como o sargento Alex atua quando desfarda e entra em casa? O verdadeiro líder entende que a autoridade dentro do lar não se estabelece por ordens unidas, gritos ou imposição de força. No lar, a hierarquia é construída pelo afeto, pela paciência e pelo exemplo inabalável. Quando a sua família trouxer uma ideia, uma crítica ou um ponto de vista diferente do seu, você não precisa destruí-los para provar que é o homem da casa. O homem soberano tem o controle emocional de escutar sem reagir na defensiva. Ele dá espaço para que a esposa brilhe nas decisões domésticas, incentiva os filhos a expressarem suas opiniões e guia o lar com temperança. Se você demonstra serenidade nos momentos de crise familiar, se mantém a palavra honrada nos compromissos do lar, se apoia e protege os seus em silêncio sem cobrar aplauso, você constrói uma autoridade moral tão profunda e inabalável que ninguém precisará ser obrigado a te respeitar. O respeito fluirá naturalmente da sua presença. Protocolo tático de execução em 5 passos. Para que este ensinamento não fique apenas no campo da reflexão teórica, nós vamos estruturar agora o seu protocolo tático de execução.
São 5 diretrizes diretas e cirúrgicas para você aplicar a partir do seu próximo turno de serviço e nas suas relações cotidianas. Passo 1. O espelho de autoridade. Atribuição estratégica de mérito. Sempre que você alcançar um resultado operacional expressivo, elaborar um relatório elogiado ou resolver uma crise complexa, nunca assuma o crédito de forma isolada e vaidosa diante do sistema. Atribua o sucesso ao alinhamento com a sua chefia e ao trabalho da sua equipe. Use a linguagem tática do pertencimento. Esse resultado só foi possível porque a equipe seguiu à risca as diretrizes estratégicas que o senhor nos passou no início da operação, comandante. Ao fazer isso, você desarma imediatamente a inveja e a insegurança da liderança. O seu chefe enxerga o seu sucesso como uma vitória da gestão dele e passa a ser o maior interessado na sua promoção. Passo 2. O filtro triplo da intervenção. Antes de abrir a boca para corrigir um superior, um companheiro de farda ou um familiar, passe o seu pensamento por este filtro triplo em 3 segundos. Filtro 1. Esta intervenção é estritamente necessária para salvar vidas, evitar uma ilegalidade grave ou manter a integridade da equipe agora? Filtro 2. Eu estou falando para resolver o problema real ou apenas para inflar o meu ego e provar que sei mais do que os outros? Filtro 3. Como eu posso entregar este ajuste no particular, sem expor a autoridade de quem está no comando? Se a resposta ao segundo filtro for vaidade, cale-se. O silêncio do estrategista poupa energia e evita guerras desnecessárias. Passo 3. A ocultação estratégica do talento. Se você possui uma capacidade técnica diferenciada, dominância em legislação, perícia com tecnologia, tiro de precisão ou fluência em redação de processos, não saia panfletando e exibindo essa habilidade sem necessidade nos momentos de calmaria. Guarde a sua melhor arma para o momento de crise real, deixe que o sistema e o seu comando descubram a sua competência quando a água estiver na altura do pescoço e a unidade precisar desesperadamente de uma solução. Quando você resolve um problema grave que ninguém mais sabia como resolver, o valor da sua entrega é multiplicado por 100. Passo 4. A neutralização da vaidade em debates. Engula a necessidade infantil de ter a última palavra em discussões banais ou reuniões informais de vestiário. Permita que os medíocres vençam os pequenos debates de opinião na mesa de café. Deixe que pensem que estão certos nas fofocas cotidianas. Guarde o seu foco mental e a sua clareza estratégica para vencer o jogo de longo prazo. A aprovação nos seus exames internos, a conquista da sua estabilidade financeira e a proteção incondicional da sua família. Passo 5. A lealdade operacional indissolúvel. Nunca, sob hipótese alguma, teça críticas destrutivas sobre a sua linha de comando diante dos seus subordinados ou companheiros de equipe. Quando um graduado mina a imagem do seu oficial diante dos praças, ele está minando a própria instituição e ensinando a tropa a ser desleal com ele mesmo amanhã. A lealdade à cadeia de comando não é uma subserviência ao indivíduo, é o compromisso sagrado com a ordem que mantém a estrutura de pé no caos. Fechamento filosófico e CTA de linha de frente. No final das contas, o teatro de operações da vida real expurga implacavelmente os vaidosos e consolida os verdadeiros estrategistas. Os homens imaturos, fracos e guiados pelo ego precisam fazer barulho a todo instante. Precisam gritar para o mundo o quanto estudaram, o quanto são injustiçados pelo sistema, o quanto sabem mais do que o seu comandante e o quanto mereciam estar em cargos mais altos. Eles passam a carreira em atrito permanente com a estrutura, gastam a própria saúde mental com amargura e terminam estagnados, esquecidos e sem qualquer autoridade real. O homem soberano escolhe a estrada da sabedoria silenciosa. Ele sabe que o poder real não precisa de estardalhaço. Ele entende que a sua competência é tão sólida, a sua postura é tão profissional e o seu autocontrole é tão elevado que ele não precisa apagar o brilho de ninguém para iluminar o próprio caminho. Seja o pilar de estabilidade técnica e emocional da sua viatura e da sua equipe. Seja a fortaleza discreta que o seu comandante procura quando a crise estoura. E, acima de tudo, seja o protetor honrado, calmo e inabalável da sua família quando a farda for pendurada no cabide ao final do dia. Se esta mensagem fortaleceu a sua mentalidade tática, se você escolhe caminhar na linha de frente daqueles que buscam a disciplina, a liderança real e o autodesenvolvimento de verdade, faça sua inscrição agora no nosso canal e deixe o seu gostei. Esse gesto simples faz o algoritmo entregar este conhecimento a outros irmãos de farda e líderes de valor em todo o país. Mantenha a postura, proteja o seu perímetro e nunca ofusque quem comanda o terreno. Missão dada é missão cumprida. Eu sou o Sargento Alex. Nos vemos na próxima instrução no nosso teatro de operações.